questão, o ex-presidente, no seu olhar, explorou, ou diante da tua apuração, tá, Mega, explorou a imagem da oficial de justiça? Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no live. De fato, a gente vê estratégia em relação à divulgação desse vídeo, porque chama a atenção para essa dualidade que é criada. De um lado, Jair Bolsonaro, do outro lado, o ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente da República faz questão de perguntar à oficial de justiça quem está por trás. Ele sabe a resposta, mas ele quer ter essa resposta registrada no vídeo. Esse vídeo, uma vez que foi gravado de dentro da UTI, depois já ganhou as redes sociais de bolsonaristas. Elisa, e aí vai ter gente que vai opinar dizendo que não era o momento, que ele está numa UTI, que ele não tem condição, que independente de ser Jair Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, não seria o momento adequado. É isso que eles se apegam, e vai ter gente que vai demonstrar o lado de acordo com a ótica que o Supremo Tribunal Federal demonstrou em relação ao posicionamento oficial que nos deu sobre essa situação. O que o Supremo alega é que estava esperando o momento oportuno, porque o prazo dado, inclusive, aos outros que se tornaram réus naquele mesmo dia que Jair Bolsonaro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tinha que ser cumprido entre 11 e 15 de abril. Hoje já é 24, esse vídeo é de ontem, então você já tinha extrapolado o prazo. E o Supremo ficou aguardando esse momento oportuno. O momento veio a partir da avaliação do Supremo de que Jair Bolsonaro já tinha condições de participar de uma live. Nessa live ele fez propaganda de um capacete de grafeno, então ele fala até bastante durante essa transmissão ao vivo, e ele tinha dado uma entrevista também para o SBT do leito da UTI, falando, relatando como é que estava a situação de saúde. Ninguém, Elisa, tira a gravidade do que o ex-presidente da República vem passando nos últimos dias. São ferimentos muito graves, decorrentes da facada lá de 2018. Essa é a opinião dos médicos, esse é o diagnóstico dado. Foi uma cirurgia muito extensa, a gente acompanhou naquele domingo, uma cirurgia que durou o dia todo, que gerou muita preocupação, mas de fato tem sim uma estratégia em ficar monitorando como que isso vai ganhando alcance nas redes sociais e abastecer essas redes, porque gera justamente esses embates, gera a gente estar aqui falando sobre isso e tentando apontar um pouco dos dois lados dessa discussão, se houve ou não uma extrapolação do Supremo Tribunal Federal ou se houve ou não uma extrapolação do próprio ex-presidente da República na hora que faz essa abordagem da oficial de justiça. Quando a gente tem um procedimento desse tipo, é um procedimento meramente burocrático. Ela está fazendo o papel dela, de fato. Ela normalmente é um procedimento rápido, inclusive. É um procedimento que ela chega, a pessoa assina e pronto. Não tem troca de informações, não tem nada, mas eles quiseram esticar isso com Bolsonaro fazendo essa fala de cerca de 10 minutos que ela ficou dentro do quarto, fazendo essa fala e isso sendo gravado para que se dê publicidade a esse momento. Elisa. Tá aí a imagem registrada. E oficial de justiça é um cidadão ou cidadão, um profissional que é concursado, recebe preparo para isso, né? Tem também preparo para as abordagens. Essa oficial de justiça tá ali no dia, quem tá aqui, não sei o quê, porque eles fazem isso o tempo inteiro, como a Isabel Mega acabou de dizer. Desde intimar alguém por uma ação penal, ou até você ter de entrar numa casa para retirar um marido que não aceita uma separação e você está com uma ação protetiva, é o oficial de justiça que vai na casa. O senhor precisa se retirar, o senhor não pode mais... Então, assim, eles estão habituados, ou pensão alimentícia, vai intimar, estão habituados a esse tipo de situação adversa que pode vir, eventualmente, emocionalmente, a pessoa se expor a uma condição diferente, a pessoa que é intimada, e ser, às vezes, um pouco severo com quem está intimando. Eu não estou aqui diminuindo o caso, eu estou só expondo que é algo rotineiro na vida de um oficial de justiça. E neste caso, essa teve de entrar num hospital que já é uma condição adversa e ali, no meio de várias câmeras e tendo de intimar um ex-presidente da República, que é uma autoridade, né, Isabel Mega? Naturalmente a pessoa até pode ficar ali meio... É uma condição adversa, é diferente. Elisa, inclusive, enquanto você falava, me veio aqui na memória um episódio
similar que a gente teve, claro, com as devidas proporções de cada caso, mas do então ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. A esposa dele, que depois veio a falecer algum tempo depois, estava também numa situação no hospital e ele recebeu uma notificação dessas judiciais. Ele que estava, enfim, sendo suspeito, sendo imputado em relação a questões lá de trás, da Operação Lava Jato, se não me engano, ou era Zelotes, agora eu não vou conseguir puxar pela memória, mas uma dessas grandes operações que a gente teve nos últimos anos, num passado muito recente do Brasil. E se levantou essa mesma polêmica, né? Tá, mas um oficial de justiça pode notificar alguém nessas condições? Então você vê, era um caso tão delicado quanto, com as devidas proporções e diferenças, obviamente, mas sim, uma situação delicada. E é de praxe o oficial